noite, Vete. Boa noite. Se você é novo ou nova por aqui, eu me chamo Janaína Portugal, sou médica veterinária cirurgiã e fundadora do Descomplicando a Cirurgia Vete, canal onde eu levo para você todo o conhecimento sobre a cirurgia ambulatorial de pequenos animais. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre como estabilizar um paciente em emergência cirúrgica com total confiança. Por que eu quero falar sobre esse assunto hoje? Porque as emergências, elas chegam no plantão, elas chegam no atendimento, chegam no consultório, chegam em qualquer lugar. E você, como médico veterinário, tem que saber atender. E muito mais você como clínico, até mesmo você como um dermatologista, um oftalmologista, enfim, qualquer especialidade, você tem que saber, pelo menos, estabilizar um paciente ali em emergência cirúrgica. E mais do que isso, eu quero te falar sobre as diferenças entre emergência e urgência cirúrgica. Então, Vete, para a gente começar, eu quero saber uma coisa de você que está aqui. Você saberia estabilizar esse paciente? Esse paciente chegou no atendimento lá onde eu trabalho com um tiro que, assim, olhando à primeira vista, até achei que fosse em tórax, mas não era em tórax, era em abdômen. Ele foi encaminhado de outro lugar, ele foi baleado em um atendimento, em uma troca de tiros entre polícia e bandido em uma favela aqui no Rio, tá? Então, chegou em um atendimento em um local, seguiu uma série de erros e ele foi encaminhado para onde eu trabalho para fazer uma radiografia, tá? Esse paciente acabou vindo a óbito, ele tinha uma ruptura esplênica em duas partes. Você saberia atender esse paciente? Você saberia o que fazer com esse paciente? Aqui a gente tem um outro paciente, ele chegou com um machucado em face, histórico de ter corrido para seguir a criança lá que ele gostava, e aí acho que uma bicicleta, carro, não lembro ao certo, pegou ele e acabou atropelando, e ele chegou assim com muito sangue em região de face, vendo de longe era até mais assustadora, parecia que era algo bem mais grave, mas não dispensa atendimento emergencial de maneira correta. Então, Vete, esses dois casos são casos de traumatismos. Por que eu resolvi fazer uma live com esse tema, uma aula com esse tema? O primeiro caso que eu mostrei foi um caso onde tiveram vários erros do primeiro atendimento desse paciente. Um dos erros foi encaminhar um paciente com um tiro atravessando o tórax, com uma hemorragia ativa visível, para um atendimento em outro local e, inclusive, para um atendimento para a realização de uma radiografia. Então, assim, eu sei que tem muito veterinário por aí que tem medo de atender esses pacientes, tá? Erra no atendimento, na decisão de entender quando que é uma emergência cirúrgica, quando que é uma urgência cirúrgica, tá? Você tem medo de chegar, você tá lá no plantão de madrugada, você e o enfermeiro, e aí você tem medo de chegar alguma emergência e você não saber como agir, como proceder nesses casos. Você tem medo de fazer alguma coisa e acabar errando, piorando a situação desse paciente, piorando o estado geral dele, e aí, de repente, até mesmo esse paciente vira óbito porque você fez alguma coisa errada. E aí, o que você prefere? Encaminhar, principalmente nos casos de politraumatismo, encaminhar esse paciente para outro lugar. Mas você não entende que quando você encaminha esse paciente para outro lugar, você assinando ali o atestado de óbito desse paciente, tá? Por quê? Dificilmente ele vai chegar vivo no outro atendimento. Uma coisa que eu ouvi e eu sempre passo aqui é: o paciente ele não pode ter a sorte e o azar de chegar no seu atendimento vivo. Se ele chegou no seu atendimento vivo, no caso de um politraumatismo, no caso de alguma outra emergência, ele não pode ter a sorte e o azar de ter chegado no seu atendimento vivo e você, de repente, encaminhar ele para outro lugar e ele acabar não resistindo por conta disso. Ou então você acabar tendo uma conduta errada na hora de realizar alguns procedimentos e ele acabar vindo a óbito. Onde que eu vejo que você, como veterinário, mais erra nessa questão? Primeiro ponto é não diferenciar, não saber como diferenciar uma emergência cirúrgica e uma urgência cirúrgica, tá? Esse caso que eu mostrei ali primeiro, ele é uma emergência cirúrgica. O paciente ele tinha uma bala que atravessou o abdômen dele, perfurou o baço em 2 lugares
ele tinha uma hemorragia ativa intensa. Se não fosse contida o mais rápido possível, ele ia acabar vindo a óbito, como acabou vindo a óbito, pela demora no atendimento, pela demora na realização da esplenectomia. Então, a gente tem que saber diferenciar quando que a gente tem uma emergência cirúrgica e quando que a gente tem uma urgência cirúrgica. E como que a gente diferencia isso, gente? No geral, quando a gente fala em emergências cirúrgicas, a gente fala naqueles procedimentos que necessitam de uma intervenção cirúrgica imediata, tá? E porque se não tiver essa intervenção cirúrgica imediata, ele vai virar óbito, como é o caso desse paciente aqui que eu mostrei primeiramente, tá? Ele veio a óbito por não ter tido uma intervenção cirúrgica de forma imediata. Já as urgências cirúrgicas são aquelas situações onde existe um tempo hábil, existe um tempo para que o veterinário possa estabilizar esse paciente, para que o veterinário possa, de repente, solicitar um exame de sangue, de repente, algum exame cardiológico, dependendo do caso, tá? Enfim, as urgências cirúrgicas, elas necessitam, muitas vezes elas necessitam da estabilização prévia antes da cirurgia. Um exemplo é o quê? A dilatação vulvogástrica. O paciente com dilatação vulvogástrica, muito veterinário acredita que é uma cirurgia de emergência, quando na verdade não é um paciente que ele é uma emergência cirúrgica, ele é uma emergência clínica, sim, tá? E uma urgência cirúrgica. Por quê? Porque é um paciente que ele precisa da estabilização prévia à cirurgia. Lembra lá, não vou entrar aqui em descrição de fisiopatogenia da dilatação, mas se você lembrar lá, na dilatação vulvogástrica, o que a gente tem? O que o paciente tem? Ele tem um estômago totalmente distendido, rotacionado, então cada vez ele distende mais, porque o ar e os gases não têm por onde sair, nem por eructação, nem pela flatulência. E aí, esse estômago só aumentando de tamanho dentro da cavidade abdominal, o que ele faz? Comprime veia, comprime a cava, comprime a artéria aorta, comprime as veias hepáticas, comprime diafragma, compromete respiração, compromete retorno venoso, compromete débito cardíaco, compromete perfusão dos órgãos. Então, você tem uma série de alterações que vão estar acontecendo no organismo desse paciente por conta da compressão dos grandes vasos. E aí, o que acontece? Você acha que esse paciente vai sobreviver ao entrar para uma cirurgia ali de modo emergencial? Provavelmente não. Então, primeiro você tem que o quê? Estabilizar esse paciente previamente. E aí você tem que o quê? Dar um jeito de esvaziar esse estômago para o sangue voltar a circular de forma normal por esse organismo, voltar a perfundir os órgãos, o débito cardíaco voltar ao normal, enfim, a respiração voltar ao normal, porque comprime diafragma também. E aí sim você consegue entrar para uma cirurgia de forma mais segura, tá? Eu lembro uma vez que eu atendi um animal, eu estava de sobreaviso no hospital que eu trabalhava, e aí chegou um paciente com dilatação vulvogástrica, né? E aí entraram em contato comigo e com a anestesista para ir operar. E, gente, não tinham feito absolutamente nada no paciente, nada. Só tinham colocado ele na internação para esperar pelo procedimento cirúrgico. A clínica e a cirurgia, muitas vezes, elas têm que andar junto. O clínico, muitas vezes, ele acha que encaminha para a cirurgia que o cirurgião vai resolver. Não é assim. Tem coisa que o cirurgião e o anestesista precisa do acompanhamento, da ação em conjunta do clínico também. Esse é um caso, porque o paciente ele precisa de uma estabilização prévia para poder entrar na cirurgia com maior segurança. E aí sim, o cirurgião voltar com o estômago para a posição normal, verificar se vai ser necessário uma esplenectomia ou não, fixar esse estômago na parede abdominal. Então, tudo isso tem que ser observado
tem que ser trabalhado em conjunto. Então, você consegue entender a diferença entre uma emergência cirúrgica e uma urgência cirúrgica? Um outro caso é as piometras, né? As piometras, gente, a gente tem piometras de todos os jeitos, de várias formas. E aí a gente tem aquelas piometras grandes, aquelas piometras enormes. Eu operei uma há não muito tempo, agora, foi mês passado, que ela devia de ter mais de 1 quilo, tá? A barriga da cadela era desse tamanho só de piometra. Não me recordo agora, mas acho que era fechada essa piometra. Não sei como ela não rompeu. Então a gente tem piometras gigantes, a gente tem piometras pequenas. Na maioria dos casos, as fechadas, elas são mais graves devido ao risco de ruptura. As abertas, elas tendem a ser menos graves, por quê? Porque o conteúdo purulento está saindo, ele não está acumulando de forma constante ali no útero. E aí, então, ele sai, as chances de ter uma ruptura são mais difíceis. E isso daí interfere no grau de urgência que você tem que ter nesse paciente, tá? Então, piometras, o que você teria que avaliar? Eu te falo que eu já agendei cirurgia de piometra, tá? Eu já agendei cirurgia de piometra. E aí me fala, eu sou louca? Será que eu sou louca? Mas por que eu agendei, então, essa cirurgia de piometra? Cirurgia de piometra minúscula, animal bem. E é óbvio que eu não agendei para mês que vem, tá? Agendei aquela coisa já. Amanhã, depois de amanhã, volta amanhã, depois de amanhã para a gente operar. Mas era o quê? Uma piometra pequena, animal sem sintomatologia clínica, animal bem. E piometra é uma coisa que a gente vê muito erro, tá? Eu já entrei em cirurgia que estava com laudo de piometra e quando eu abri não tinha nada, tá? Eu já recebi encaminhamento de piometra de paciente que estava no cio. Essa semana mesmo eu coloquei lá nos stories, né? E até sugerindo a opinião de vocês, eu acho que eu nem coloquei a resposta. Mas eu atendi uma cadela grande, era meio que um pastor com vira-lata, assim, 33 quilos, com diagnóstico de piometra, com encaminhamento para cirurgia de piometra, tá? E solicitação de exame de sangue. E ela já tinha feito o exame de sangue, porque esse atendimento tinha sido na quinta-feira da semana passada, né? Eu atendi ela na segunda, eu acho, na terça. Exame de sangue sem alteração compatível com piometra. Então, não tinha uma leucocitose, não tinha uma insuficiência renal aguda, que a gente vê muito em piometra devido ao depósito de imunocomplexos, né, nos néfrons. Aí peguei para olhar o ultrassom, tinha um aumento de tipo 1,6 centímetros numa cadela de 33 quilos, a cadela bem, sem secreção, sem nada, e aí estava ali com sugestivo de piometra ou hemometra grave. E aí eu fui perguntar, né, quando que ela tinha tido o último cio, porque às vezes era um início de piometra ali, começando. Saiu do cio tem 3 dias. Ela estava sangrando até 2, 3 dias atrás. E esse ultrassom era de quinta, sexta-feira. Então, assim, foi um ultrassom que foi feito durante o cio, foi visto um aumento que acontece durante o cio do animal, e o veterinário falou que era piometra, sabe? Então, assim, associar o exame, não achar que o exame ele vai ali, ó, deu aumento de piometra, o ultrassonografista falou que tem piometra ou hemometra, e aí você já encaminha para uma cirurgia de piometra de emergência. Não, tá? Mas associar o histórico, a anamnese com os exames, gente. A clínica é soberana, tá? Não esqueçam disso. O que mais que a gente tem, gente? De tantos procedimentos que a gente tem, tantas patologias, né? Algumas coisas vão ser emergenciais, outras coisas vão ser urgentes. Então, a piometra, ela pode ser uma urgência, pode ser uma emergência. E como é que a gente vai verificar isso? Através de, é uma piometra aberta, uma piometra fechada? Qual a dimensão dessa piometra comparada com o tamanho desse paciente? É uma piometra de grandes dimensões, com a cérvix fechada, numa paciente pequena? É uma piometra de grandes dimensões, com a cérvix aberta, numa paciente pequena? Uma paciente grande? Tá? Então, tudo isso vai interferir, e o estado geral da cadela também, né? Ou da gata, para você escolher, para você optar se vai ser uma cirurgia de emergência, se vai ser uma cirurgia de urgência. Mas entender que algumas patologias podem ser cirurgia de emergência ou de urgência. A dilatação vulvogástrica, que eu já falei que é uma urgência cirúrgica, não uma emergência cirúrgica, como muitos pensam. A obstrução, né? A obstrução uretral felina é uma emergência clínica que pode se tornar uma emergência cirúrgica, caso você não consiga desobstruir esse paciente.
Então, se você não sabe o passo a passo para desobstruir o paciente, você vai acabar, essa emergência clínica, vai acabar se tornando uma emergência cirúrgica para a realização de uma penectomia. E quando que você vai precisar fazer uma penectomia de emergência? Quando você não consegue desobstruir o gato, quando você não sabe a técnica, o passo a passo para fazer uma desobstrução de maneira correta, e aí você acaba indo com brutalidade. Eu já atendi gato que teve ruptura uretral porque o veterinário estava na brutalidade. Entender que a desobstrução uretral felina é um procedimento que demora, que demanda tempo, que precisa de paciência e não de força, não de brutalidade, mas sim de entender o passo a passo para você conseguir desobstruir esse paciente de forma eficiente, de forma segura, para que ele não obstrua novamente. Tá? Então, quando você faz o procedimento ali, ó, sem lembrar do S peniano, sem desfazer o S peniano, e você vai lá na brutalidade, na força, você acaba rompendo essa uretra. E aí, quando você rompe essa uretra, você vai precisar de uma cirurgia de emergência para esse paciente. Tá? Feridas graves, gente. Feridas graves, elas têm que ser tratadas pelo clínico que está atendendo. E eu não estou falando aqui, ó, normalmente feridas, elas são urgências, né? Por quê? Porque o paciente ele pode viver sem um membro, por exemplo. Então, elas são urgências, mas a partir do momento que você estabilizou o paciente, você precisa tratar essa ferida. Sedar esse paciente para fazer uma boa limpeza, para fazer um bom debridamento, fazer uma sutura se for necessária. E muitas vezes as feridas, elas estão associadas com o quê? Com os traumatismos. E aqui no traumatismo, eu vejo mais um ponto que muito veterinário erra, que é o quê? Não saber realizar o ABC do trauma. Esse primeiro paciente que eu mostrei não foi feito o ABC do trauma. Por quê? Porque ele chegou com encaminhamento para a radiografia. E não era um paciente que deveria ir para a radiografia. Era um paciente que, quando chegou, deveria ir diretamente para onde? Para o centro cirúrgico. Por quê? Porque ele tinha um sangramento ativo visível. E se você acompanha lá no Instagram, eu postei recentemente um conteúdo onde eu falo 2 exceções do ABC do trauma. E uma dessas exceções é o quê? Visualização de uma hemorragia significativa, tá? Essa é uma exceção do ABC do trauma. Nesse caso, você não vai seguir o ABC do trauma, você vai entrar com o paciente para a cirurgia de emergência, não tem jeito. Essa daqui, ó, se você viu lá nos stories, mas foi uma paciente que ela foi atendida em outro atendimento, ela sofreu um trauma, foi atropelada. O veterinário que atendeu encaminhou ela para atendimento lá onde eu trabalho, na verdade encaminhou para outro lugar, porque ele suspeitava de hemotórax, suspeitava de alguma alteração em tórax desse paciente. Ela chegou lá com uma faixa no tórax, tá? E assim, uma dispneia muito grave, que a faixa estava atrapalhando ela respirar. A faixa estava incomodando mais ela. Então, tirei a faixa e comecei o ABC do trauma. E quando eu comecei o ABC do trauma, se você não lembra, o ABC do trauma, ele começa com o quê? Com a avaliação das vias aéreas superiores. Então, você vai lá, vai olhar a face do seu paciente, vai ver se tem coágulo em cavidade oral, se tem sangramento aqui, ó, em cavidade nasal ou não, se tem fratura nos ossos da face, se tem secreção, coágulo, já falei. E aí você vai desobstruir essa via aérea se for necessária desobstruir. E o que foi a primeira coisa que eu observei quando eu olhei essa paciente? Muito coágulo na cavidade oral, secreção em seios nasais, tá? Eu fiz a toracocentese, não veio nada. E o que estava causando essa dispneia nela? Ela tinha uma fratura aqui em parietal, provavelmente estava causando edema, a pancada dela foi na face também, então deve ter tido ali ruptura de pequenos vasos. Essa daí foi atropelada por uma moto. Então, deve ter tido ali ruptura de pequenos vasos, capilares, que estavam sangrando para dentro da cavidade oral, para os seios nasais, e estava acumulando coágulo ali. Então, ela não conseguia captar o ar do meio externo. E se ela não consegue captar o ar do meio externo, ela vai ficar dispneica. Então, o veterinário ele tende a olhar um paciente dispneico e achar que o problema é o tórax, que ela está com sangramento no tórax, que está com hemotórax, pneumotórax, e aí acha que tem que entrar para cirurgia de emergência de tórax, que não é o caso, porque a gente tem os protocolos ali de toracocentese,
de colocação de dreno torácico, se for necessário. Então, entender o ABC do trauma é crucial para os casos de traumatismos. Outro erro aqui é o quê? Já ver esse paciente aqui dispineico, encaminhar ele para a radiografia. Vai lá fazer a radiografia, depois eu vejo o que é. Vai morrer, porque na hora que você puxar para radiografar, para ver, botar no posicionamento para radiografar, ele não vai conseguir compensar, ele vai descompensar e vai vir a óbito. Esse caso dessa gatinha poderia ser um caso que talvez precisasse de quê? De uma punção cricoide, de uma cricotireoidostomia, como foi o caso dessa gata. Essa gata, ela foi para castração eletiva e acabou vomitando. Na hora que ela vomitou, ela já estava posicionada para cirurgia, e aí ela acabou broncoaspirando, e aí eu só vi o pessoal lá desesperado. Não tô conseguindo entubar, e a língua ficando roxa. Não tô conseguindo entubar, tira a secreção, tá com comida, tá com isso, tá com aquilo. Gente, peraí, vira gata. Tentei primeiro fazer uma punção cricoide, não estava sendo muito eficiente, que a gente sabe que gatinho é ruim. Pelo menos eu acho ruim, né, de fazer uma punção cricoide, porque é tudo muito pequeno. Você não consegue colocar uma agulha ali rosa, então você acaba precisando colocar uma agulha assim, cinza, que é muito pequena. Então, estava extravasando o oxigênio para o subcutâneo, causando efizema. Aí eu, peraí, tirei, incisei e fiz a cricotireoidostomia. E coloquei aqui o oxigênio, tá vendo? Aqui é a mangueira do oxigênio. Forneci oxigênio, ela foi voltando a ficar rosa. E aí deu ali tempo de abrir a boquinha dela, tirar a comida que estava, reentubar por maneira correta, tá? Não que seja errado, né? Mas da maneira tradicional, melhor essa palavra. E aí ela ficou bem, tá? Não castrou, óbvio, mas ela ficou bem, foi encaminhada para internação, mas como muitas vezes é animal de protetor, possivelmente não acabou indo para internação. Então, Vete, o politraumatismo, a gente pode ter situações onde a gente vai ter emergências cirúrgicas e situações que a gente vai ter urgências cirúrgicas. Essa gatinha aqui, ó, da dispneia, se você conseguir ver, na hora que eu chego aqui para frente, o vídeo, o olho dela tá para fora, né? A gente tem uma proptose de bulbo ocular ali, tá vendo? Mas a preocupação maior com ela era o quê? Se você seguiu o ABC do trauma, o D, que é a alteração neurológica, é lesões externas. Então, ela vem antes da proptose de bulbo ocular. Por que eu estou falando de lesão neurológica? Ela teve uma fratura imparietal. Então, ela tinha um edema cerebral, ela tinha alterações neurológicas que a gente precisava de tempo para poder reverter, para poder anestesiar ela, para fazer o reposicionamento do bulbo ocular, que é um procedimento que muitas vezes você vai precisar fazer de forma emergencial, sim, tá? Porque então a exoftalmia traumática ela vai ser um caso de emergência cirúrgica, emergência oftálmica, né? Por quê? Porque se você não reposicionar esse bulbo ocular, se for viável o reposicionamento, né? A gente tem alguns critérios para avaliar se esse reposicionamento ele é viável ou não. Então, se o reposicionamento ele for viável e você não reposicionar, esse olho ele vai ficar exposto. Quando esse olho fica exposto, ele vai ressecar, ele vai ter chances de machucar, causar uma úlcera, tá? E aí vai acabar entrando num quadro que somente a enucleação vai ser possível para o paciente, tá? Então, é um quadro de emergência cirúrgica. É um caso de emergência oftálmica, que você, como clínico, como plantonista, você tem que saber resolver, você tem que saber reposicionar. Então, dentro do politraumatismo, a gente vai ter casos de emergência cirúrgica e casos de urgência cirúrgica. E aí a gente tem que avaliar. Um hemoperitônio, um uroperitônio, eles diferem. O hemoperitônio, ele é uma emergência cirúrgica. Ele exige que a gente entre para a cirurgia o quanto antes, porque senão esse paciente vai morrer por choque hipovolêmico. E aí ele vai ficar perdendo sangue, e ele vai morrer da hemorragia. Enquanto o uroperitônio, ele exige uma intervenção rápida também, mas não tão emergencial quanto o hemoperitônio. Você vai ter ali urina caindo na cavidade, ele não vai morrer ali num choque séptico de uma hora para outra, tá? Ele exige uma intervenção rápida, tá? Mas não tão emergencial quanto o hemoperitônio. Então, a gente já entra, de repente, numa urgência cirúrgica, o uroperitônio. Então, a gente tem ali os hemotórax, pneumotórax, que vão entrar em emergências cirúrgicas.
mas não são, vamos botar como emergências ambulatoriais cirúrgicas, se é que isso existe. Por quê? Porque você vai precisar fazer uma toracocentese. Se essa toracocentese não for eficiente, você vai ter que partir para um dreno torácico. E aí, somente se o dreno torácico não resolver, mas muitas vezes resolve, que você vai partir para uma toracotomia. Existe todo um passo a passo quando a gente fala de tórax. Tórax, diferente do abdômen, onde esse paciente aqui precisaria de uma cirurgia de emergência, o mais rápido possível, emergência das emergências, o tórax é diferente, tá? O tórax, ele é um pouco diferente. Você consegue manejar ele muitas vezes sem precisar abrir o tórax. Muitas vezes só com o dreno torácico, com uma toracocentese, você já consegue estabilizar esse paciente. Ednei, o pneumotórax, assim como o hemotórax, você vai começar com o atendimento de toracocentese. Então, você vai fazer uma toracocentese, diagnosticou o pneumotórax, aí você vai ter critérios para ver se a toracocentese foi suficiente ou não. Se a toracocentese não for suficiente, um dos critérios, por exemplo, fez a toracocentese, drenou mais de 55 ml por quilo de ar ou de sangue, não restabeleceu a pressão negativa, você tem que colocar um dreno torácico nesse paciente, tá? Por quê? Porque o dreno torácico vai ficar drenando de forma constante, tá? Então, esse é um dos critérios. E muitas vezes, somente com o dreno torácico, você consegue restabelecer ali e manejo clínico, você consegue melhorar a condição desse paciente, a lesão pulmonar cicatrizar, lesões muito graves, acometer muitos lobos, enfim, você precisa de uma lobectomia pulmonar. Mas pneumotórax ou hemotórax, na maioria das vezes com a toracocentese ou o dreno torácico, você consegue manejar enquanto o pulmão ali, a lesão, ela vai cicatrizando. O problema é quando o plantonista está sozinho na clínica. Eu entendo, tá? Mas aqui a gente está falando não só do ABC do trauma, do politraumatizado, né? A gente vai aprofundar nessa parte lá na aula de ABC do trauma, que vai ser semana que vem. Mas como um todo, as emergências e urgências cirúrgicas. E muita coisa, gente, é óbvio que, segundo o guidelines de emergência, você precisa de 5 pessoas, se não me engano, 5 pessoas para fazer um bom atendimento emergencial. Por exemplo, se tiver uma parada cardíaca, tem que ter ali um na massagem, um na respiração, um volante, um na medicação. Mas a gente sabe que na veterinária isso não acontece. Normalmente é só o veterinário ou só o veterinário e o enfermeiro. E por isso que é muito importante você ter na sua mente todo o protocolo de um atendimento emergencial muito bem definido na sua mente. E aqui eu falo tanto do ABC do trauma, tanto do passo a passo para desobstruir um felino, tanto do passo a passo para reduzir um prolapso de reto, o passo a passo para estabilizar um paciente em dilatação vulvogástrica, os critérios para você ver se uma piometra ela é urgência ou ela é emergência, o passo a passo para você reposicionar um bulbo ocular de forma eficiente. Muito mais importante também é ter um consultório, um ambulatório, centro cirúrgico muito bem organizado. Então, ter ali um armário com todas as drogas de emergências, com traqueotubo, com laringo, com scalp, seringa, catéter, tudo muito bem organizado para você não ficar perdido. Uma vez, quando eu fazia plantão, eu não lembro se chegou um paciente em emergência, eu acho que chegou, ou se foi um animal da internação que parou, eu não lembro. Eu sei que tinha um animal que parou, e aí eu fui com o enfermeiro, estava eu e o enfermeiro no dia, não sabia onde estava nada, não sabia onde estava traqueotubo, não sabia onde estava laringo, não sabia onde estava o ambu, aí quando achou o ambu estava quebrado, tá? Então tudo isso interfere. Você tem que ter, pegaram o laringo, da caixinha do laringo, o laringo estava lá em cima do centro cirúrgico, eu estava na internação, e tudo isso perde tempo. Então, você tem que ter um ambiente organizado, com as drogas de emergências, os equipamentos que você usa na emergência, né? Os insumos que você usa na emergência, tudo muito bem organizado para você fazer um bom atendimento, mesmo que você esteja sozinho. Não é o ideal, óbvio, mas se você tem tudo organizado todos os passo a passos que eu falei bem definidos na sua mente, isso te deixa anos-luz na frente daquele veterinário que não sabe. Prolapso uterino. Prolapso uterino, gente, ele eu não vou falar
emergência, mas sim eu acredito que é uma urgência, tá? Porque não compromete a vida do animal, mas também não é um procedimento que você pode fazer tipo mês que vem, tá? Eu classifico como uma urgência. Por quê? Porque você precisa castrar esse paciente o quanto antes. Porque aquele útero exposto ali vai lesionar, vai machucar, vai dar miíase. Esses dias, uma aluna do segredo de ambulatório cirúrgico atendeu um gato ou um cão, acho que foi um cão, prolapso retal, e esse prolapso retal já estava com miíase, tá? Então, o reposicionamento não é mais viável, tem que fazer a amputação retal. O prolapso uterino, você tem que o quê? Reposicionar e castrar esse paciente. Então, não classifico como uma emergência cirúrgica, porque não compromete a vida do paciente, como, por exemplo, é um peritônio. Se você não entrar para a cirurgia de emergência, ele vai morrer. Mas você precisa castrar aquele animal, né? Você precisa reposicionar o útero e castrar ela. Não ter lesões mais graves, não ter miíase, não levar esse animal a sepse, tá? Perguntaram ali no Instagram, a Fabiana da torção gástrica. Não, Fabiana, eu comentei no começo sobre a torção gástrica, que é a dilatação ou torção vulvo-gástrica, né? Essa daí é o que muito veterinário confunde, porque você acha que é uma emergência cirúrgica. E aí chega para você atende, liga para o cirurgião, para anestesista, joga o animal na gaiola da internação. O cirurgião anestesista resolve. Quando não, quando esse paciente ele tem que ser estabilizado antes para entrar na cirurgia com maior segurança. Então é uma emergência clínica, onde o clínico tem que estabilizar esse paciente e uma urgência cirúrgica. Dependendo do método de estabilização, por exemplo, se você faz uma gastrostomia temporária, você pode esperar até 8 horas para poder entrar com esse paciente para cirurgia, tá? Então é um tempo aí para você ter um exame de sangue. Muito interessante esse assunto. Uma vez precisei fazer no plantão uma toracocentese em um gato cardiopata. Uma vez eu recebi um encaminhamento de eu estava recém-formada, de um paciente que tinha ido em outra clínica, eu acho que o gato era PIF positivo, não sei. Ele tinha alguma alteração que ele fazia fusão torácica. E aí ele tava com a fusão, ele tava muito dispneico, e a doutora, isso era de madrugada ou tarde da noite. Levou ele numa clínica, e nessa clínica falaram que não podiam fazer a toracocentese porque não tinha um ultrassonografista para fazer guiada. E, gente, você não precisa de um ultrassonografista para fazer ultrassom guiada. Eu não sei vocês, mas eu moro no Rio de Janeiro, capital, e assim, eu acho difícil ter um ultrassonografista que trabalhe de sobreaviso, que trabalhe de forma emergencial. E os que atendem, eles cobram muito mais caro nesse horário. Então, não vejo a necessidade, desde que você saiba o passo a passo para realizar a toracocentese de maneira eficiente. Tem que botar ali no 7º, 8º espaço intercostal, introduzir a agulha no momento da expiração do paciente. Se você sabe como fazer, você não precisa de uma ultrassom para você fazer guiada. Inclusive, eu acho que o ultrassom ainda atrapalha, porque fica muita coisa. Fica a mão do ultrassonografista, fica a probe do ultrassom, fica a sua mão, fica o scalp. Eu ainda acho que atrapalha mais do que ajuda. Mas eu não gosto muito, não. Mas aí é a critério, né? A critério de cada um. Eu acho que, fechando aqui, né? Você acredita que para você é muito fácil fazer essas coisas? Gente, eu não comecei sabendo tudo, tá? Inclusive, dos meus primeiros plantões, assim, eu trocava plantão. Meu primeiro plantão foi um gato obstruído, né? Para começar. Já comecei ali no hard. Mas teve uma vez que eu cheguei e tinha um paciente que estava em parada, e a Maitê, que era a menina que trocava plantão comigo, ela estava lá dentro do centro cirúrgico com o paciente, fazendo as manobras com o enfermeiro, que não sei o quê. E aí eu entrei e, nossa senhora, gente, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, eu fiquei perdida. Pega não sei o quê, eu onde, cadê, quando? Eu não sabia o passo a passo daquele atendimento, eu não sabia o ABC do trauma. Então, assim, todo mundo passa por essa curva de aprendizado, tá? Todo mundo passa por isso. Hoje em dia, eu sou a que vai estar lá fazendo o passo a passo. Esse cachorro que quando chegou, foram lá no centro cirúrgico. Tem um cachorro baleado ali. Vamos fazer eutanásia, vamos esperar ele morrer. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu fui ver, o cachorro estava vivo ainda, agonizando. Tentei fazer algo ainda, mas, tipo, era muito sangue, não tinha realmente o que fazer pelo tempo de demora. Aí eu fui saber que ele tinha sido encaminhado de outro lugar, para onde eu trabalho, para a radiografia. Ele já estava há um tempo na recepção esperando para a radiografia. Aí foi um outro tutor que viu aquele paciente lá e falou com a recepção. E aí entraram com ele para o centro cirúrgico, mas enfim.
uma série de erros. Hoje em dia sou eu que vou lá e faço, ó, vamos fazer isso, tem que fazer isso. Tá? Então você também consegue entender quando que você tem uma emergência, quando que você tem uma urgência cirúrgica. E é isso que eu quero te passar aqui. É o passo a passo para você entender quando você tem uma emergência cirúrgica, quando você tem uma urgência cirúrgica, entender que no politraumatismo você tem uma sequência lógica para seguir. Eu acabei não terminando, né? Mas, de forma geral, o ABC do trauma é o quê? A vias aéreas superiores, você vai ver se tem fratura, se tem coágulo, se tem secreção. O B, você vai ver os movimentos respiratórios, você vai ver ali se tem hemotórax, se tem pneumotórax. Essa gata não foi visto. Por quê? Ela foi encaminhada com uma bandagem no tórax com a suspeita de hemotórax, mas se ele tivesse lá puncionado o tórax dela, ia ver que não tinha nada ali. A pressão negativa estava restabelecida, a pressão negativa estava intacta, não tinha nada no tórax. E acho que o que tentou ser feito foi a bandagem compressiva. Bandagem compressiva a gente faz em alguns casos quando a gente quer conter sangramento sem precisar de cirurgia, né? Uma forma conservadora, que assim, na minha conduta eu não curto muito, mas tem quem curta. Ela é feita no abdômen, da cartilagem tifoide até o final dos membros pélvicos, e não no tórax, tá? Então, uma gata que já estava com dificuldade respiratória por obstrução das vias aéreas superiores, você passa uma bandagem compressiva no tórax, que ela não respira, tá? Então, ela vai estar com dificuldade respiratória por 2 motivos. E ela poderia ter vindo a óbito. O C, você vai avaliar o quê? Circulação, você vai ver se tem perda sanguínea, você vai fazer abdominocentese. O D, você vai ver estado neurológico. E, por último, você vai ver as lesões externas, tá? Que são as feridas, proptose de bulbo ocular, fraturas. Por último, você vai ver isso, tá bom? Então, Vete, o que eu quero que você tenha entendido aqui hoje, que a gente tem patologias cirúrgicas que são emergências, a gente tem patologias cirúrgicas que são urgências, tá? Cesariana. Cesariana é uma cirurgia que, se for o caso, né, é uma emergência. E você tem, seguir os critérios lá, né, vai ser uma emergência cirúrgica. Por quê? Porque senão você vai comprometer a vida da mãe e a vida dos fetos. Uma cirurgia que era muito encaminhada para mim como uma emergência é a cirurgia de fetos mortos. Fetos mortos, dificilmente ela é uma emergência cirúrgica, porque não compromete a vida do animal ali naquele momento, a não ser que você tenha um útero rompido. Se o útero já estiver rompido, você entra aí com uma emergência. Mas se o útero estiver intacto, você consegue dar uma estabilizada no paciente, você consegue solicitar um exame de sangue para ver se está tudo ok, tá? Se precisa arrumar alguma coisa, se o anestesista, principalmente, precisa ter uma atenção maior com algum ponto. Então, a gente tem uma série de procedimentos, a gente falou aí da piometra, da dilatação vulvogástrica, do politraumatismo, da cesariana, do gato obstruído, da esoftalmia traumática. E o que eu quero aqui é isso, que você entenda o que é uma emergência cirúrgica, o que é uma urgência cirúrgica, e entenda que muitos pacientes que você encaminha para cirurgia de emergência não é uma emergência cirúrgica, mas sim uma emergência clínica e urgência cirúrgica com necessidade de estabilização prévia desse paciente. Mas esse paciente, quando você olha, eu olhei de longe, achei que era proptose de bulbo ocular, ele só tinha um corte no supercílio, tá? Então, não era uma emergência, mas assusta muito, né? Era um paciente que estava com muito sangue. Quando eu vi de longe, eu achei que ele tinha uma proptose de bulbo ocular, mas era só um corte no supercílio que estava sangrando muito, que sangrava muito. E aí limpou, não estou com a foto aqui do pós, mas a gente limpou, tricotomia, lavou, tinha um vasinho, sabe aquela artériazinha pequenininha que fica lá, ó, aquela ótima para quando você está em cirurgia, você corta e ela vem assim, ó, no seu rosto. Era uma artériazinha dessa que estava ali, ó, pulsando e jorrando sangue. Mas nada que uma limpeza, uma ligadura nesse vasinho e uma sutura ali de aproximação não resolveu nesse paciente. Beijo, Vete.